Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Está entrando no ar o programa Literato, de André Punig, direto do escritório de literatura da Radioletras.com. Bem-vindos ao programa Literato deste domingo. Nesta programação estaremos compartilhando com os nossos ouvintes um texto muito saboroso de Emanuel Cavalcante Proença. Esse texto está em seu livro Estudos Literários, editora José Olímpio, e fala sobre um dos grandes autores da nossa literatura, também conhecido como o Bruxo do Cosme Velho. Estamos falando de Machado de Assis. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O texto começa apresentando-nos uma breve biografia de Joaquim Maria Machado de Assis. Bom, ele nasceu na rua Nova Livramento, no Rio de Janeiro, filho de Francisco José de Assis, que era mulato e pintor, e de Maria Leopoldina Machado de Assis, portuguesa, e, segundo a tradição, lavadeira. Como se vê, os pais eram pobres, mas dados a relações com a gente de sociedade. Por isso, o inocente, como se dizia nas certidões de batismo, teve padrinhos importantes. Maria José de Mendonça Barroso, viúva do general Bento Pereira Barroso, que fora ministro no primeiro reinado e na regência, e senador do Império, e Joaquim Alberto de Souza Silveira, dignatário do Paço, comendador da Ordem de Cristo, oficial da Ordem Imperial do Cruzeiro. O batizado foi na capela dedicada a Nossa Senhora da Penha, construída em terras que haviam pertencido ao general e por isso mais conhecida como Capela da Chácara do Barroso. Dos nomes dos padrinhos formou-se o Joaquim Maria, sendo que o Maria contentava também a mãe do menino. Foi garoto alegre e travesso, querendo bem à madrinha e dela muito querido. Teve mãe e irmã pequena, ambas deixando a vida e Joaquim Maria muito cedo. O pai casou-se com Maria Inês, mulata, que não teve filhos e se afeiçoou maternalmente ao enteado. Foi ela quem lhe ensinou a ler, sem poder adivinhar o que viria a fazer o menino com as letras que ia aprendendo a juntar. Coisas futuras. Continuou os estudos na escola pública com disciplina reforçada pela palmatória. Depois, morto o pai, lá se foi com a madrasta para um colégio dirigido por senhoras não muito prósperas, tanto que para reforço do orçamento fabricavam balas e doces. Madrasta e enteado trabalhavam nessa indústria, ela na cozinha e ele de vendedor ambulante. Nesse tempo morava em São Cristóvão, para onde se haviam mudado ainda em vida do pai, que era amigo do vigário do bairro. E Joaquim Maria já revelava pendores intelectuais, não perdendo a ocasião de ler e de aprender. A padaria do bairro era de uma francesa, e francês o forneiro. Lá ia o menino a tomar lições da língua, então indispensável para dar lustro às pessoas. Já rapazinho, se aproximou de Paula Brito, proprietário do periódico Marmota Fluminense, e que tinha uma tipografia e loja de artigos diversos, onde se reuniam intelectuais. A tradição refere sem prova que ele foi aprendiz nessa oficina. Certo mesmo é que no número 539 daquele Jornal de Modas e Variedades, edição de 21 de janeiro de 1855, aos 16 anos publicou o seu primeiro poema, Ela. Fraco poema, mas não inferior aos que outros já veteranos publicavam. E principalmente era a estreia, o nome em letra de forma,
o marco inicial de uma carreira que até 1908 se estenderia por mais de meio século de trabalho paciente, ascendendo sem parada e sem retorno rumo à perfeição. Nesse tempo, diariamente toma a barca na Praia Formosa, desce no cais dos Franceses, atual Praça 15, e vai a pé até a Imprensa Nacional, que ficava na Rua da Guarda Velha, atual 13 de Maio, onde aí sim, em 1856, era aprendiz de tipógrafo. Aprendiz não dos melhores no conceito do chefe das oficinas, implicando com o seu jeito de mergulhar na leitura sempre que lhe dava uma folga, e até fora dela. Mas o diretor deseja conhecê-lo, talvez mesmo em consequência do motivo das queixas. Conhece-o e logo se tornam amigos. Coisa muito natural, porque esse diretor se chamava Manuel Antônio de Almeida, o romancista de Memórias de um Sargento de Milícias, livro hoje considerado peça indispensável de nossa evolução literária. Em 1858, Machado de Assis é revisor e caixeiro na tipografia de Paula Brito. Nessa época se vão ampliando as suas colaborações em vários jornais, até que a convite de Quintino Bocaiúva começa a escrever no Diário do Rio de Janeiro e na Semana Ilustrada. O primeiro volume publicado é de versos, nem tão moço, né? O autor tinha 25 anos. O título é meio simbólico para quem sonhava com a glória, Crisálidas. Porém, tem aumentado o número de amigos e camaradas de rodas intelectuais do grupo da Marmota da Sociedade Petalógica, onde ele desfrutava da companhia de Ramos da Paz, Macedo, José de Alencar, Francisco Otaviano, dentre outros. Na imprensa nacional, torna-se auxiliar do diretor do Diário Oficial. Em 1873, foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Em 1881, oficial de gabinete do ministro, que é Pedro Luiz, autor de um poema célebre, Terribilis Dia, em que se inspiraria Castro Alves para escrever o seu poema antitético Deusa Incruenta. Em 1888, recebe a comenda da Ordem da Rosa no grau de oficial. No ano seguinte, é nomeado diretor de comércio e, em 1892, já na República, diretor-geral de viação, posto em disponibilidade em 1898. Logo depois, reverte a atividade como diretor da Secretaria da Indústria do Ministério da Aviação e, mais tarde, diretor-geral de contabilidade. Nessa altura da vida, podia olhar para trás e rever-se no menino que brincava descalço no Morro do Livramento. Recebera títulos e honrarias. Era, desde 1897, presidente da Academia Brasileira de Letras. Recebera em sessão solene dessa mesma academia um ramo de carvalho de Tasso, enviado da Itália por Joaquim Nabuco. A honra final não poderia prever. Diante do seu ataúde, em nome dos acadêmicos, falaria comovidamente o mais ilustre dos brasileiros vivos, Rui Barbosa. Esta acumulação de datas indicando a sua ascensão econômica e social impôs-se nesse resumo, pois num país em que a profissão de escritor ainda hoje é precária, quisemos acentuar que a carreira burocrática lhe deu tranquilidade econômica para escrever e aperfeiçoar-se, ficando o serviço público, neste, como em outros casos, credor de nossa literatura. Duas outras datas e que não podem ser esquecidas: 1869, ano do seu casamento com Dona Carolina Augusta Xavier de Novaes, e 1904, ano em que ela morreu. A mulher, imortalizada no seu melhor soneto, lhe trouxe uma tranquila felicidade. E até certo ponto se pode dizer que ao seu desvelo se deve a plena realização do escritor. Sem Carolina, principalmente depois que nele se manifestou a epilepsia, seria talvez interrompida a linha ascensional que diagramatiza a carreira literária de Machado de Assis. Conheceu-a quando entrou a fazer parte do grupo chefiado por José Feliciano de Castilho, escritor português erudito, mas sem talento criador, o mesmo que negou em campanha sistemática a obra de José de Alencar.
Do grupo participavam Emílio Zaluar, Ernesto Cibrão, Arthur Napoleão e mais tarde Faustino Xavier de Novaes, poeta satírico. Entre Castilho e Alencar, Machado de Assis não tomará partido, se bem que anos depois vem a escolher o romancista de Iracema para seu patrono na cadeira da Academia Brasileira de Letras e lhe preste publicamente o testemunho de sua admiração. Amigo de Novaes, veio a conhecer-lhe a irmã que ele mandara buscar a Portugal. Ela chegou ao Brasil na casa dos 30, livre e desimpedida, de compromisso de amor. Na idade em que a maioria das mulheres já tinham filhas, não será muito rigor chamá-la de solteirona. 5 anos mais velha que ele, sem ser bonita, deve ter sido extremamente simpática e atraente, supõe Lúcia Miguel Pereira em sua biografia do escritor. Em Portugal, conhecera Camilo Castelo Branco, Gonçalves Crespo e outros literatos. Aqui, estando o irmão doente dos nervos, organiza reuniões para distraí-lo. Entre os convidados, Machado de Assis. E o namoro começou. Teve logo a oposição de parte da família. Adelaide e Miguel, os últimos chegados de Portugal. Motivo? Carolina era branca e o namorado mulato. 2 senhoras brasileiras amadrinharam a causa. O casamento se fez, então, numa operação que durara 2 anos, de começos de 1867 a 1869. Valeu a pena insistir. Dona Carolina foi excelente esposa e companheira. Deu-lhe um lar harmonioso, concentrou em si a bondade e o carinho da mãe, da madrasta, da madrinha que ele perdera. Morta a esposa, dizem os biógrafos de Machado, que ele retratou a vida do casal em Memorial de Aires, vida realmente feliz. Bem casado, glorioso, reconhecido inclusive pela nova geração do seu tempo, como o escritor máximo da literatura brasileira, realizou-se lenta e progressivamente, sem retornos, sem descaídas. É tempo, assim, de falar de sua obra. Na poesia não esteve à sua própria altura. Diríamos até que se lançou no gênero porque era esse o de maior voga na época, o que reunia os grandes nomes literários. Poucos os poemas em que atingiu a atmosfera da poesia. O restante é um versejar nem sempre com bons ouvidos ou boas imagens. É verdade que Lúcia Miguel Pereira afirma que ele foi inegavelmente poeta. Mas na mesma página, tratando das resistências de Machado a dar a edição das poesias completas, reconhece que talvez sentisse, com o seu agudo senso crítico, que na poesia não se realizaria inteiramente. Nesse tempo, 1901, já haviam sido publicados de Bilac poesias, de Alberto de Oliveira canções românticas meridionais, sonetos e poemas, versos e rimas, poesias completas, de Raimundo Correia, Primeiros Sonhos, sinfonias, versos e versões, aleluias, poesias, de Vicente de Carvalho, Relicário. Note que em poesias completas, muitos poemas dos primeiros livros aparecem com correções de métrica e de vocabulário, supressão ou alteração de versos, mostrando que Machado de Assis acompanhava a evolução da técnica literária posta em evidência pelo parnasianismo. A prosa, entretanto, é o terreno em que edificou a sua glória. Nela se tornou mestre e modelo a seguir e imitar. Para Lúcia Miguel Pereira, os 3 primeiros livros, Contos Fluminenses, Histórias da Meia-Noite e Ressurreição, ele os conseguiu fazer quase inteiramente maus. Os contos foram escritos de encomenda, premência de colaboração para os jornais, e o romance foi armado obedecendo a um esquema, e não contém aquele traço de catarse, de confissão, a presença, enfim, do escritor que precisa libertar-se do tema que o empolga de entusiasmo, ou de angústia. Mas não são matéria a desprezar esses primeiros livros de prosa, pois neles, aqui e ali, já desponta o talento que irá dirigir o escritor sempre para o melhor, o mais alto, como aquele moço do poema de Longfellow, em cuja flâmula se achava inscrito o lema Ad Excelsior.
Helena, ainda romântico, de enredo folhetinesco, e Yaya Garcia, História do Nascimento, Vida e Glória de um Amor, já possuem muito daquele estilo remanchado, passinho à frente, passinho atrás, que irá dar-nos a pintura minuciosa, quase microscópica de Brás Cubas, Quincas Borba, Capitu e Bentinho, para atingir a cristalização sem jaça do Esaú Jacó e Memorial de Ares. Dos contos podemos citar a Academia de Sião, a Igreja do Diabo, a Cartomante, Cantiga de Esponsais, a Desejada das Gentes, Noite de Almirante, para falar só dos que reúnem o beneplácito coletivo, embora saibamos muito incompleta a lista. Pouco a pouco, o estilo de Machado de Assis atingiu a condição de instrumento afinadíssimo, capaz de entretons, de sugerir mais que dizer, dominando o leitor com quem dialoga e discute os estados de alma dos personagens. É a quem transmite o ceptismo, a dúvida, a ironia melancólica das afirmações interrogativas, das perguntas que não pedem respostas. São unânimes os críticos em dividir a obra machadiana em duas fases, ficando as memórias póstumas de Brás Cubas como marco divisório. A segunda não é certamente a que mais agrada ao grande público, mas é nela que encontramos o escritor na plenitude do poder criador, do talento e da técnica. Nela é que se devem deter os que desejam estudar a literatura em si, como transmissão de experiências e como integração de tema e expressão. Além de passar a relação das obras do escritor limitando-a à poesia e ficção, nada melhor para encerrar esta biografia, que já vai longa, do que o trecho posto por Lúcia Miguel Pereira na sua biografia de Machado de Assis, hoje livro fundamental para o estudo e o conhecimento do romancista. Assim diz Lúcia Miguel Pereira: à medida que se vai recuando para o passado, sentimos melhor o que representa para o Brasil esse mestiço que tanto elevou a sua gente e o seu país. A pureza dessa personalidade que paira sobre a literatura brasileira como um símbolo da nobreza do pensamento e do poder de espírito. Este, então, é o texto de Manuel Cavalcante Proença, que eu compartilho com os nossos amigos ouvintes. Acompanhamos um trecho desta incrível entrevista concedida a Jaime Nogueira Pinto pela nossa escritora Nélida Pinhon, que, dentre outros assuntos, vai destacar a importância de Machado de Assis, da narrativa machadiana dentro do nosso espírito brasileiro, né? A importância de se entender Machado de Assis para entender a própria construção da sociedade brasileira. Até que ponto os poetas simbolizam melhor a nação que a Canélida acha? Por exemplo, no Brasil isso verifica-se na literatura brasileira? Eu não concordo com isso. Não concordo, vou dizer por quê. Primeiro, esse conceito valia antes da eclosão da narrativa. Nós falamos há pouco que Homero de verdade, ele é extraordinário não pelo poeta que é, mas pelo narrador que ele é. Mas naquele momento, naquele tempo, por exemplo, nos séculos seguintes, né, a poesia não tinha com que concorrer, porque não havia grandes narrativas. Não. Então, a narrativa ganha depois um espaço tão poderoso que você vê, falei há pouco, Balzac. Balzac explica uma nação. Balzac tem 3.000 personagens, talvez. Pois é, a nação francesa talvez esteja inteira no Balzac. Não é? Até nas suas contradições políticas. Mas tudo, tem que ser. Você não pode harmonizar os personagens. Não há suavidade, não há... nós todos somos feitos de discórdia. As narrativas são discordantes entre si, não é isso? Então, você vê, quem pode competir explicando o declínio napoleônico, a história da sociedade russa, que o Tolstói. Tolstói, claro. Tolstói é extraordinário. Claro. Ele explica uma nação. Agora, por exemplo, a Nélia pega Dostoiévski, os personagens de Dostoiévski já são humana. Mais do século XX que do século XIX. Mas ele, de certo modo,
pode ser que sim, não vou, mas ele introduz alguma coisa extraordinária na consciência europeia, que é a consciência, com crime e castigo. Crime e castigo. Crime e castigo. E a questão do mal político também. Quando eu li Crime e Castigo, eu teria, sei lá, 13, 14 anos, eu tive um choque tão grande que eu senti que estava saindo da minha casa, do meu casulo, do que a minha família tão amada me ensinou. Ou seja, não me disseram que havia consciência. Eu fui descobrir o conceito de consciência, que não me veio através do que eu estudei com as freiras alemães, com o cristianismo, não, me veio através do Dostoiévski. Eu fiquei paralisada. E isso até hoje não é que me persegue porque me faz bem. Eu quero sofrer com a minha consciência. Eu agradeço quando a consciência bate à minha porta e diz, Néda, você tá, cuidado, porque nós não estamos acabados. Nós somos seres, não é, Jaime? Pois é. Estamos aprendendo todos os dias com o mundo, aprendendo e ensinando. E herdamos preconceitos, somos terríveis. Então, a gente poder fazer essas emendas nas nossas vidas é importante. Mas daí eu não concordo. Eu acho que a poesia, ela, vamos dizer, até um século determinado, ela falava das nações porque a narrativa não falava. Pois, não. Os historiadores, por exemplo, estava a lembrar-me agora um bocadinho dos historiadores romanos, sobretudo do Tácito, acima de todos, que tem já uma grande consciência também até da tragédia na história, não é? Mas ele já lida com personagens. Já lida com personagens. Não lida com a palavra. Suetônio lida com personagens. É o personagem. Tácito lida com personagens. Plutarco, por exemplo. Plutarco, são personagens. São personagens, vidas, ou seja, é como se eles fossem um embrião da narrativa. Uma narrativa Heródoto, épica, por exemplo. Tucídides. Tucídides. Aqueles grandes campos visuais das batalhas. É fabuloso, das batalhas e, sobretudo, aquela ideia de uma certa melancolia perante a tragédia humana. Eu li muito o Tucídides, até fez parte um bocadinho da minha tese de doutoramento, tinha muita leitura sobre Tucídides. Mas é, de facto, essa consciência, por um lado, do tempo, por outro lado, com a consciência da tragédia e da própria guerra, não é? Da própria coletiva. Agora, voltando, por exemplo, aqui à literatura portuguesa, eu costumo dizer que Essa e Camilo são, de facto, dois grandes narradores dos portugueses e com uma certa continuidade, quer dizer, o português de Lisboa, a sociedade portuguesa, ainda tem muita característica queirosiana. Mas porque vocês, como grandes países da Europa, vocês abandonaram o mundo rural relativamente há pouco tempo. O Camilo é que não. O Camilo é que é o homem da ruralidade. Então, o próprio Essa tem uma nostalgia do rural. Ele é um homem sofisticado. Mas o Aquilino, por exemplo, é um homem do rural. Cosmopolita. Então, eu percebo... E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou fazer uma confissão como narradora. Eu acho extraordinário você ter um liame forte com o mundo rural. Sabe por quê? O rural é o ninho dos mitos. Claro que é. A cidade ainda não inventou os grandes mitos. O rural, por exemplo, hoje em dia foi praticamente destruído. Então, porque a província tornou-se uma imitação, com toda esta coisa da modernidade, dos centros comerciais, etc. Descaracterizou muito, quer dizer... Mas também a cidade não tem nem tempo para criar mitos. Ela é tão veloz, é tão fugaz. Eu não sinto que haja um campo para as grandes tragédias. Nas cidades? Nas cidades. Eu acho as grandes tragédias... Mas o cinema conseguiu fazer isso. Hein? O cinema consegue fazer isso. Você não inventa cinema, eu estou falando de literatura. O que resta ao cinema é isso. É o cinema que o cinema tem um guião, normalmente. Portanto, o cinema acaba por ir sempre para a literatura porque tem um guião, não é? Tem. É o roteiro. Tem um roteiro. O roteiro o que é? É uma sequência humana. Né? É uma história de gente com carne e osso que você não pode atribuir-lhes abstração, porque elas não têm. Elas têm desespero, têm desconhecimento. O que nós somos? Tem quem nós somos. Está a pensar, voltando um bocadinho à cidade, por exemplo, os grandes escritores brasileiros de cidade, está a pensar no Ruben Fonseca e no Nelson Rodrigues. E? Nelson Rodrigues. Mas vamos falar do Machado de Assis. Sim. São grandes narradores, é um grande escritor. E tem mais. Não estou dizendo que eu não possa falar dele, mas eu estou falando daqueles
gênios da literatura brasileira. Machado de Assis tem uma coisa extraordinária. Ele foi o primeiro grande escritor das Américas, América Hispânica e luso e brasileira, foi o primeiro a tratar a cidade. Ele faz da urbe, que é o Rio de Janeiro, a grande metáfora do Brasil. Numa época em que os hispanos eram costumbristas, se preocupavam com os costumes da sociedade, descreviam as florestas, os acidentes geográficos, né? Porque eles eram talvez filhos herdeiros de culturas extraordinárias, né? Dos incas, dos maias, que tinham sido não destruídos, mas abafados pelos colonizadores, pelos dominadores. Então, o Machado vem com absoluta novidade, erguer a cidade como um panteão dos humanos. Eu fico tão impressionada com Machado de Assis, desculpe o meu entusiasmo, peço desculpas, mas eu estou chamando a atenção para ele, não é? Porque eu digo uma frase, que eu repito muito, que se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Eu quero dizer que eu sempre digo, o Brasil não pode falhar tanto, porque Machado tendo existido é uma prova de que somos capazes... Da maturidade nacional, não é? Claro. Muito bem. Eu gostaria de encerrar esta programação reforçando esta grande expressão da nossa escritora Nélida Pinhon, que fique ecoando em nossa mente, em nosso coração, como produto de reflexão literária. O Brasil não pode errar tanto. Nós tivemos um Machado de Assis. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.